Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast do COG, Centro Ortopédico do Oeste Goiano, onde a gente vai conversar sobre algumas patologias ortopédicas, podendo discutir e elucidar ao público as condutas e o tratamento de algumas patologias que a gente pega frequentemente no ambulatório. Hoje a gente vai trazer para vocês algumas perguntas que pacientes nos passaram do último episódio, né? A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui entre a gente. E dentre esses temas, a gente vai estar discutindo, informando e passando um pouquinho de informação para vocês. Então, iniciando nossas perguntas que vocês nos passaram, né? Vou começar aqui perguntando para o Dr. Ricardo Rezende a respeito de joelho, de cirurgia de LCA. Dr. Rezende, operei o meu joelho de reconstrução de LCA. Em quanto tempo posso voltar a jogar bola? Bom, só para o pessoal entender, LCA é o ligamento cruzado anterior. É um dos principais estabilizadores do joelho. Rompe frequentemente, a gente vê todo dia no ambulatório. É relacionado a auto esporte, acidente de moto, futebol, que aqui na nossa região é o grande responsável por essas maioria dessas lesões. E a pessoa com a instabilidade do ligamento cruzado anterior, ela vai sentir falseio no joelho, falta de confiança, dor, o joelho pode inchar. E existe, a pessoa chega no joelho e fala só, chega no consultório e fala assim, meu joelho tá falseando muito, doutor. Então você vê que a instabilidade, ela traz um desconforto e uma alteração na vida do paciente, geralmente com bastante intensidade. Bom, o ligamento, a gente tem no joelho dois ligamentos principais estabilizadores. É o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior. 95 até mais vezes na nossa região, isso muda um pouco de região, essa estatística, é a lesão do ligamento cruzado anterior. A lesão do ligamento cruzado anterior, ela é, em sua maioria, cirúrgica. Os pacientes ativos, os pacientes atletas, os pacientes que têm uma atividade de vida diária e até de atleta, têm que reconstruir o ligamento cruzado anterior. Muitas vezes, cerca de 60% das vezes, um pouco até mais, as lesões dos ligamentos cruzados anteriores traumáticas, elas vêm com lesões de meniscos, que são os amortecedores do joelho. E essas lesões meniscais e de ligamentos são tratadas no mesmo ato cirúrgico. A cirurgia de ligamento, ela é feita com reconstrução de um neoligamento. Hoje a gente faz de rotina a reconstrução com os ligamentos flexores do joelho. A gente tira dois tendões flexores, que é o semitendino e o grácil, que fica na parte interna do joelho e reconstrói um túnel femoral e tibial. E pode ser de outros tendões, isquiotibiais, tendão patelar, mas de rotina a gente faz com os flexores. No nosso serviço, só uso o tendão patelar quando é uma nova lesão, né? Uma lesão do que já foi reconstruído. Em relação à pergunta do Dr. Bom Tempo, isso tem mudado um pouco. Antes a gente liberava um paciente atleta de alto nível com 6 meses. Hoje, o que está sendo preconizado é o retardo dessa volta à atividade profissional ou atividade de alto impacto em 6 meses. Então, vai até 9 meses, até casos de 1 ano. Existem as recentes lesões dos atletas, jogadores de futebol, eles já estão retardando um pouco mais essa volta aos gramados aí. E mais em torno de 6 meses a 9 meses o paciente volta a uma atividade já
com alta performance. E cada caso é um caso, né? Vai da particularidade do paciente, a musculatura, Isso. o desempenho da recuperação pós-operatória, né? Porque a gente opera, mas a sequência daquele tratamento, ela é de total responsabilidade do paciente, né? Se ele vai seguir as orientações, fazer as fisioterapias, quando liberado para fortalecimento articular e muscular na academia, se o paciente faz a parte dele, com certeza esse retorno é mais rápido, né? Além de ser mais rápido, ele é muito melhor. O paciente com uma recuperação. Eu sempre falo para meus pacientes que isso é uma receita de bolo, né? Operou, tem que dar seguimento 6 meses. Então, e aqui a gente às vezes tem uma dificuldade em relação à fisioterapia. Você orienta o paciente, ó, tem que começar a fazer fisioterapia. O retardo de 3 semanas piora muito a condição do paciente. Tem pacientes que têm mais medo, aqueles pacientes são mais temerosos. Tem outros pacientes que a gente tem que segurar um pouco para poder evitar. Ansioso. Ele já chega com 20 dias já flexionando o joelho totalmente, e a gente tem que segurar um pouco na fisioterapia para ter o período de integração osso-ligamento, né? Que a gente reforça aí que é em torno de 75 dias. Então, assim, nesses 75 dias a gente tem que segurar um pouco. Mas cada caso, é igual o Dr. Bom Tempo falou, é de pessoa para pessoa, é de cidade para cidade, é de grau de educação e intelecto para cada paciente. E a gente tem que acompanhar de perto, porque se houver uma aceleração, a gente tem que recuar. Se houver um recuo, a gente tem que estimular o paciente, conversar bastante com ele e ver o que está de errado, né? E lembrar sempre que para confirmação diagnóstica, né, de uma lesão de LCA, a importância da avaliação do ortopedista, os exames necessários, né? E hoje, com o avanço aí da ortopedia associada com a medicina regenerativa, existem até algumas terapias que eles falam que não precisam operar. Só que assim, não tem uma comprovação literária, né, comprovação científica ainda, e supere o procedimento cirúrgico. Ou seja, se rompeu 100%, ele realmente tem uma indicação cirúrgica, né? Agora, se for uma lesão parcial, a gente tem até outras terapias que já existem, já fazem uso, né? O que a gente vê na prática é que assim, rompeu parcialmente com 50% ou mais e o grau de instabilidade está acentuado, tem que reconstruir. A medicina regenerativa é uma medicina que está ainda no seu princípio, mas... Quando bem indicada, né? Tem um bom resultado. Bem indicada, tem o seu momento certo de tratar e tem o seu diagnóstico correto. Não adianta também vender uma ideia que vai melhorar tudo, não vai melhorar. E também o tratamento cirúrgico, geralmente a gente preconiza para pacientes com 60 anos em média para menos. Eu já fiz em pacientes mais idosos, mas com grau de atividade muito maior, uma qualidade óssea boa. E já fiz em jovens também, abaixo do núcleo de crescimento aberto. Então, assim, mas a maioria das lesões ligamentares são em pacientes jovens ativos e atletas, né? Gostaria que você falasse um pouco, porque existe muito no consultório a paciente chegando e falando assim: doutor, eu acho que eu estou com osteoporose e o que eu devo fazer? Como que eu faço para diagnosticar? E qual que a característica das pessoas que vão te procurar que você levanta a ideia e levanta um diagnóstico de probabilidade de osteoporose? Bom tema, né? Osteoporose, muita gente acha que é só tomar um cálcio que já está resolvido, né? Mas o leque do tratamento de osteoporose, infinitas medicações, né? A gente vai avaliar o paciente, o perfil do paciente, né? Se é um paciente mais magro, com uma densidade muscular mais baixa, se é um paciente mais gordinho, mais pesado, a estatura do paciente, a cor do paciente, tudo isso aí a gente tem que avaliar. Os exames que a gente inicia para fazer o diagnóstico, o principal, né, que é a densitometria óssea, e a gente faz uma avaliação imunohistoquímica do paciente, que são os exames laboratoriais,
A gente avalia o perfil do paciente, os modos de vida, se é um paciente que dorme bem, se é um paciente mais estressado, a alimentação também de suma Fumante, né? importante, fumante, bariátrico, diabético, Pós-menopausa. pós-menopausa, que são as classificações de osteoporose primária e secundária, né? E para o tratamento da osteoporose, vai muito além só do cálcio que a gente acha, né? Existem as principais medicações, são os bisfosfonados, a gente tem o denosumab, tem as terapias também hormonais que são utilizadas também para tratamento e medicações mais específicas, né? Hoje, a gente tem os comprimidos de uso semanal, uso mensal, a gente tem injetáveis de uso semestral e hoje que a gente vem utilizando com maior resultado, maior eficácia é o ácido zoledrônico, que é uma dose endovenosa anual. Porém, só esse medicamento não vai tratar a osteoporose, que muitos colegas, muitas pessoas fazem uso só desse medicamento e acham que já está tratado. Não está. Da mesma importância, a gente tem que fazer uso do quê? Do cálcio e da vitamina D. Tudo tem que ser avaliado. A vitamina D, a gente tem ela dose diária, dose semanal, mensal, tem a injetável. Eu, particularmente, não gosto da dose injetável pelo risco de problemas renais, hipervitaminose. Para mim, a absorção dela não seria tão eficaz. Mas há casos que ela também tem a sua indicação. Pacientes que têm uma má absorção intestinal, no caso de pós-bariátricos e tudo. Então, é muito importante a avaliação de cada paciente. Se é um paciente que tem o hábito de beber muito leite, então a gente tem que tudo levar essas particularidades para fazer um tratamento ideal. Com os exames feitos, confirmado o diagnóstico de osteoporose, a gente inicia o tratamento, acompanha esse paciente no consultório e repete os exames. Eu, particularmente, repito de 2 em 2 anos. Os exames laboratoriais e a densitometria óssea, que a densitometria vai avaliar a densidade óssea do paciente, né? A gente avalia por 3 pontos específicos, né? Na coluna, quadril e no rádio distal, que a gente chama do terço distal. E além dos medicamentos, a alimentação, os hábitos de vida, a gente tem que ter o tratamento, que é um tratamento multimodal que a gente fala, atividade física, exposição ao sol, e em caso de idosos também, a gente ter o cuidado com a prevenção de quedas em casa. O que é isso? Tirar aquele tapete que a vozinha pode estar escorregando, colocar um corrimão, colocar ali um apoio para ela subir e descer do vaso. Tudo isso daí a gente tem que levar em conta para um tratamento de osteoporose bem eficaz. Certo. E uma situação é a condição de a pessoa aderir ao tratamento. Isso. Porque pessoa de idade, ela vai, você prescreve e ela geralmente para de fazer uso da medicação. É o que eu sempre falo, o protagonista do tratamento é o paciente. Você pode ir no seu melhor médico que você achar em qualquer lugar do mundo. Se você não seguir as orientações, não fazer uso do que foi prescrito, infelizmente seu tratamento ele não vai ser eficaz. Eu particularmente, eu venho de uma região onde tem muitos descendentes de italianos, portugueses e espanhóis que são muito mais propensos a ter uma alteração de desmineralização óssea, né? Então, assim, a gente tem que tratar, tem que continuar a manter esse tratamento, a família tem que forçar. E hoje o que a gente vê também de medicamentos novos são os medicamentos, igual você estava falando, que reforçam a musculatura. Certo. Existe aqui, até quero que você comente, porque muitos médicos antigos falam: você tem osteoporose, você não pode praticar atividade física. Qual que é o seu comportamento como médico nesse tratamento? Eu sou totalmente a favor e adepto da prática de atividade física. Tanto para a questão de osteoporose e a questão que a gente convive muito no consultório. Doutor, eu tenho uma hérnia de disco, eu posso ir na academia? Eu até brinco, tem um colega nosso, neurocirurgião em Porá, doutor Anderson, ele tem a mesma linha que eu. O paciente chega lá, eu fui em um colega e eu não posso nem ir no mercado comprar o meu pão. Não. O paciente ele já tem aquela condição, tem aquele problema, seja cirúrgico ou um tratamento conservador, você vai privar ele de uma atividade física, vai evoluir a sarcopenia, vai favorecer mais esse paciente ter uma osteoporose, fator emocional que pesa bastante nesse caso também. Então, assim,
Hoje, para mim, a atividade física, a academia, o fortalecimento muscular é o principal aliado para a questão tanto de osteoporose, sarcopenia e até para problemas crônicos, vamos citar assim, né? As lombociatalgias, as tendinites de ombro, epicondilites, neuropatia, que a gente já chega perto ali também da fibromialgia. Tudo com hábitos de vida, uma boa alimentação, prática de atividade física, a gente consegue. Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: o que divide a sustentação corporal é músculo e osso. Músculo e Se você deixa um músculo fraco e você já tem um osso com desgaste, você vai sobrecarregar mais a parte articular e óssea. Então, o que propensa mais a fraturas, né? Sim. E a gente vê na osteoporose muitas fraturas, não por queda, você quebra antes de cair, né? Principalmente na região do quadril. Somente fratura de idosos, né? A própria fratura é um sinal alarmante de uma osteoporose. O idoso caiu e quebrou a bacia, como você mesmo falou. Liga aquela luzinha. Se quebrou porque o osso está fraco. Se o osso está fraco, tem uma osteoporose. Vamos tratar. Porque às vezes o pessoal vai para o hospital, para o serviço de trauma, ele opera, operou, colocou uma placa, colocou uma haste, fez uma marrilha, qualquer que for lá, mas fez a cirurgia. Passou o medicamento lá do pós-operatório, antibiótico, remédio para dor. Tá. E o fator causal da fratura? Vamos tratar ou não vamos? Porque às vezes passa muito batido, então sempre é importante. Teve uma fratura, um paciente de baixo peso, um paciente mais pesadinho, de idade. Vamos avaliar como é que está a condição óssea? Para prevenir futuras fraturas, mais quedas, né? Isso aí é importante a gente pensar nisso. E outra situação que eu queria pontuar com o Dr. Bom Tempo é esses efeitos, eles vão inibir e voltar a condição óssea ao normal? Ou você acha que eles mantêm e retardam? Como é que é a sua experiência? Na minha opinião e na minha experiência que eu tenho, ele não vai voltar a ter um diagnóstico ali, não vou ter mais osteoporose se eu tomar os medicamentos. Mas vai prevenir que essa densidade óssea ela se banize mais, né, que vai piorar, e prevenção de futuras quedas, futuras fraturas, né? E além da dor também, né? E além da dor. Os pacientes que tomam esses medicamentos para tratamento de osteoporose, eles referem uma melhora significativa na dor, na condição de vida mesmo, né? E a importância de... fator de levantar e destreza de levantar, né? E a importância do acompanhamento com o especialista, porque o uso dessas medicações, que até tem o entre alas, que é a ortopedia e a odontologia. O uso crônico, o uso, vamos dizer, por um tempo prolongado a mais que o necessário, pode interferir na questão do tratamento dentário, a densidade dentária dos dentes, estrutura né? óssea, Estrutura óssea dentária, também. né? E é sempre importante, vai fazer um tratamento com o dentista, se está fazendo uso, né, dos medicamentos, informar o dentista para as devidas orientações. Tem muitos pacientes no nosso consultório que estão fazendo implantes, né? Isso. E daí você tem que suspender, ter um tempo, então, outros são os renais, porque dependendo, hoje nós temos vários tipos de cálcio, mas muitas pessoas que tinham e têm pedras nos rins, né, cálculos renais, ficam em dúvida e a gente realmente tem que fazer uma avaliação renal para poder dar essa medicação com segurança, né? Então, é um tema muito que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo. Tema bacana, né? Para a gente fechar, nossa última pergunta aqui para o Dr. Rezende. Minha avó fraturou um fêmur, como saber se devo operar? Já acrescentando uma pergunta minha para você. Qual a paciente mais idosa que você já operou? Idade? Eu costumo falar assim, eu já operei pacientes acima de 100 anos, 102 anos, mas eu venho da minha cidade, lá de Jaboticabal. Eu lembro que eu operei com 93 anos a dona Imaculada. E a família falou: doutor, mas o senhor vai fazer uma prótese nela? Eu fiz a prótese e ela me chamou para o aniversário dela de 102 anos. Olha aí, então isso é muito gratificante, né? Então, assim, não existe idade hoje. Não existe... E eu falo o seguinte, a fratura de fêmur, principalmente a fratura de fêmur em idosos, né? Ela, se o paciente quiser... Se a família quiser ver o paciente
bem viver, tem que operar. Tem que eu sempre estabilizar. falo. São raras as fraturas em idosos que não são De cirúrgicas. caráter cirúrgico. Existem, mas são raras. A maioria delas, A mais de importância de 95%. individualizar o tratamento. Como era ele tem 93 anos. Como era a vida desse paciente? Ele deambulava, ficava em casa, cuidava ali do quintalzinho. Então, um paciente ativo. Se você não opera, o paciente vai para cama, vai atrofiar. O risco de embolia e trombose no paciente que não se opera... trombose, fluxo intestinal, atrofia de articulações, depressão. Esse paciente ele vai ser debilitado. Tendo risco até óbito. Deve ser operado de forma não urgente, mas com a prioridade. Sim, você vai então, pedir assim, os exames necessários, fazer um risco cirúrgico bem feito, risco, passa ali pelo cardiologista, né? Se é um paciente DPOC, o pneumo também avalia, para você entrar com segurança para o procedimento, né? Logo que eu cheguei em Goiás, eu atendi um paciente, a família, eu ainda avisei a família, falei assim, tem que operar, a família, por alguma condição, demorou uns 14, 15 dias e esse paciente, infelizmente, a gente operou e ele veio a óbito com embolia, com problemas de comorbidade, né? Então, assim, a cirurgia é muito importante para se evitar a trombose, a embolia desse paciente, porque o fêmur é um osso grande. Sim. E esses ossos, eles, o povo chama aquele tutano, aquela gordura, né, para poder o pessoal entender. E aquela gordura do osso, quando você fratura, ela se destaca e entra na corrente sanguínea, vai até o coração, pulmão ou cérebro. E aí a embolia nesses pacientes idosos geralmente são fatais. Né? E muitas das vezes ali você tá ali no hospital, você atende o paciente no momento agudo, no momento do trauma, e a família, não, mas não pode operar, ela tem marca-passo, ela é diabética, ela tem isso, aquilo, só que assim, a gente tem que ser bem profissional nesse momento, que assim, a gente tá lá como ortopedista. Tem uma fratura, ela é cirúrgica. Eu, na minha opinião, mesmo a gente sendo médico, não cabe a nós falar assim, a paciente não pode ser operada. A gente orienta. A gente orienta, fala dos riscos, a gente sempre escreve, orienta bem, encaminha esse paciente a um cardiologista para ele fazer a avaliação e ela vai dar a condição cirúrgica. Se realmente o cardiologista avaliar que não tem a condição cirúrgica, aí a gente não opera. Mas se tá um risco cirúrgico bacana, a gente entra e faz o melhor, né? Eu costumo falar assim, você tem uma fratura no quadril, que geralmente é o que acontece em idoso. Se você não tratar, como é que você vai fazer a higiene daquele paciente de abrir as pernas? Abre a perna ali. Como é que você vai colocar o paciente na cama e vai movimentar o paciente? Essa mobilização no foco fraturário é onde solta trombos e êmbolos e vai, com certeza, a chance desse paciente viver estabilizando essa fratura. Você falando de paciente de idade, nosso amigo Rafael de Uruaçu operou acho que foi semana passada, 109 anos. Então, hoje você vê pacientes de 70 anos jogando futebol, com atividade física extrema. Então, a idade cronológica hoje já deixou de ser fator de indicação cirúrgica, né? Então foi isso, né? Deu pra gente conversar um pouquinho aí sobre osteoporose, cirurgia de joelho, idade de cirúrgica, né? E a gente fica à disposição. Eu gostaria que você falasse, já aproveitando que a gente está, sobre hérnia de disco, que é outro tema, assim, juntando, eu acho que no nosso consultório. Hérnia de disco é disparado, a dor lombar é disparada a maior causa que a gente atende no consultório. Queria que você falasse as diferenças do disco até chegar na hérnia e quando que a hérnia realmente é cirúrgico, o que você fala para o paciente, você já indica direto? Você explicar um pouquinho para o pessoal que Sobre essa questão de coluna, a gente sempre avalia muito bem o paciente e seu exame, porque às vezes eu tô aqui com o paciente, ele vem aqui com um laudo de uma ressonância que a coisa tá feia. Compressão neuroradicular, estenose de canal, protusão bem exuberante, e o paciente está deambulante, ativo, sem clínica nenhuma, né, que é sem dor. Então a gente tem que sempre avaliar isso, porque às vezes um paciente chega, eu tenho uma hérnia, eu não posso
fazer nada, não posso mais trabalhar, já organiza aí que eu preciso aposentar, que eu não consigo operar pelo SUS. Só que a gente tem que sempre individualizar, porque às vezes o paciente ele tem uma dor assim, articular generalizada, e o fator causal incapacitante não é aquela hérnia. Hoje em dia, todos os atletas, a maioria aí tem um probleminha de coluna e não é a coisa incapacitante, né? Às vezes, causador, quando agudiza, é a ciatalgia, né? Que inflama, que é a inflamação do nervo ciático e tudo. E sempre a importância de a gente fazer um exame físico bem feito para ver se está tendo compressão ali de raiz, uma ressonância bem realizada também. Para a gente que quando for um paciente de caráter cirúrgico, a gente definir o que eu vou fazer com esse paciente. É um paciente para artrodese, é um paciente para dissectomia, é um paciente para um bloqueio, né? Sempre ter essa individualização, um exame físico bem feito e exames realizados. Eu também vejo na prática o seguinte, às vezes o paciente chega no consultório e ele espera um milagre ali, Sim, né? é que ele já então, chega, assim, né, debilitado. Os pacientes, doutor, meu amigo operou, ficou 100%. Mas o que a gente vê na prática não é sempre assim, né? Então, assim, a individualização do caso, se está cometendo um disco, se está cometendo mais, condição óssea do paciente, a obesidade, o fator, assim, de situação óssea que vai ter que fixar com placa e parafusos, né? Isso só uma sectomia, que é a endoscopia de coluna. Porque quando vai fazer uma cirurgia de coluna, abre a lâmina, né? Sim. Então, isso instabiliza um pouco a coluna. Tomar muito cuidado os pacientes na hora de decidirem a operar. E antes disso, tem muito tratamento, né? Tem terapias com onda de choque, bloqueios, infravermelho, o leque de tratamento é muito grande, né? E uma coisa que a gente faz muito no nosso consultório, que a gente tem essa particularidade, né? Que eu e você, que a gente é muito justo e honesto, né? Tive paciente que chegou em mim, chegou lá, doutor, o que precisar fazer eu faço. Tipo assim, se eu quisesse ali deixar o meu lado financeiro vencer, poderia vender o peixe que eu quisesse. Mas não, olhei, cara, o seu caso é cirúrgico, eu não consigo resolver aqui porque a gente não opera coluna, a gente não tem essa especialidade, então eu vou te encaminhar para o cara que resolve. Eu tive um caso desse de um paciente, encaminhei ele para um colega em Goiânia, passados uns 45 dias, ele foi lá no meu consultório só para me agradecer. Ah, eu já passei por outros e nada resolvia, o senhor veio aqui. Só do senhor ter sido honesto comigo, eu vim aqui para te agradecer, que o meu problema foi resolvido. Então isso também é muito gratificante, né? Muito. Então, finalizando mais um episódio aqui do nosso podcast, hoje foi bem bacana, bem produtivo, falamos bastante tema legal aqui, né? Quero dizer para todos vocês que a gente está à disposição no COG, Centro de Ortopedia do Oeste Goiano, localizado no Hospital Vital. Quer bater um papo com a gente, tomar um café, tirar alguma dúvida. A gente está sempre à disposição para tratar cada paciente individualizado e de maneira humana. E esse podcast abrange, né, alguns temas e a gente, nos próximos, nós vamos debater outros temas e estamos à disposição no Hospital Vital em São Luís, dos Montes Belos. Boa noite.